Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto, Dr. Roberto Savioli, aqui da Clínica Pro Sorriso. Eu estou aqui hoje para falar com vocês. Antes, clica no like de gostei e coloca para seguir o nosso canal, porque sempre eu vou trazer para vocês aqui algum assunto relacionado a tratamento dentário, de implante principalmente. Então, se você não segue o canal, você não vai ficar sabendo dos nossos novos vídeos, tá? Bom, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre implante zigomático. O que é implante zigomático? Implante zigomático é uma opção para aqueles casos severos de pacientes que não têm osso, tá? Sabemos que hoje em dia a grande maioria das pessoas conseguem fazer esse tratamento sem enxerto ósseo devido à técnica All-on-4, que seria 2 implantes do canto inclinado com 2 implantes centralizados. Desse modo, a gente consegue desviar do seio maxilar do paciente, que é uma área onde a maioria perde osso, porque o seio maxilar, para quem não sabe, imaginando que eu cortei a cabeça da pessoa aqui na horizontal, então tá aqui o seio maxilar, né, que é uma cavidade aérea que faz parte da cavidade nasal, e então é uma área que geralmente o paciente perde osso, tá? É difícil quem perdeu o dente e não perdeu o osso, entendendo que o osso alveolar, que é o osso do dente, ele serve para prender o dente. Então, uma vez que você perde o dente, o seu organismo imagina que você não precisa mais daquele osso. Então, principalmente na área do seio maxilar, você tem uma grande tendência a perder esse osso a partir do momento que você perdeu o dente. Por isso, se você perder um dente, sempre reponha imediatamente, é o melhor caminho. Mas vamos lá, imaginando que você já perdeu seus dentes e que você precisa do implante, né? Então, a grande maioria, a gente consegue evitar o enxerto trabalhando com técnicas de All-on-4, tá? Que é 4 implantes, sendo os 2 implantes das extremidades, eles são inclinados. Então, nesse caso, a gente consegue evitar o enxerto, que seria o preenchimento dessa cavidade aérea aqui, que é o seio maxilar. A gente evita esse preenchimento com osso sintético, osso autógeno, que é o osso do próprio paciente, ou o osso halógeno, que é um osso de banco de ossos, né? É um osso de doação de tecido. Então a gente tem um local que a gente pode pegar o osso doado de uma pessoa que já faleceu e que é feito um tratamento desse osso, e a gente, através de um cadastro específico, a gente consegue adquirir esse osso para fazer o transplante ósseo, que então é um osso de uma outra pessoa, tá? Que muita gente tem preconceito, né? Então, assim, é seguro? Sim. É 100%? Não. Não é 100%. Então, do mesmo jeito que 100% não é nem o osso bovino, né? Existe uma chance mínima, apesar de ser muito seguro, tá? A gente faz ainda bastante enxerto em alguns casos específicos, mas 100% nem o osso bovino é. O osso autógeno, que é o osso do próprio paciente, ainda é considerado o melhor osso que existe até hoje. Mas então, pensando que, retomando aqui para o nosso foco, pensando que o paciente não tem osso para fazer nem o mínimo que seria essa técnica de All-on-4, tá? Então, a gente está falando de um caso extremamente severo, onde o paciente não tem o mínimo para fazer a técnica All-on-4. São casos pequenos? Sim, são casos, é raro, né? Eu não diria raro, eu diria que não é tão comum, tá? Eu diria que 90% dos casos a gente consegue resolver com a técnica tradicional. Mas existe essa porcentagem de pessoas que não tem o mínimo, tá? E a partir do momento que não tem o mínimo, nós temos que decidir em entrar para um tratamento de enxerto, ou a gente pode entrar para um tratamento de implantes zigomáticos, tá? Que são implantes que são instalados na maçã do rosto do paciente, nesse osso aqui da lateral, que chama-se osso zigomático, tá? São 2 ou 4 implantes que são instalados nesse osso zigomático. Em casos muito severos, são 4, na maioria dos casos são 2.
que daí a gente evita, porque nós precisamos de um implante no fundo, tá? Às vezes nós temos osso para colocar 2 implantes na frente, só que nós precisamos de um implante no fundo para dar suporte para a prótese. Daí o caminho é, ou eu vou partir para o enxerto, que sempre foi feito, é o mais comum, vamos dizer assim, porque é um tratamento mais disseminado aí na odontologia, né? Então, bastante dentista faz o enxerto ósseo. Eu já fiz muito enxerto ósseo, faço até hoje, em alguns casos de dentes unitários, 2, 3 elementos, mas casos de desdentado total, não faço mais, tá? Hoje, 100% dos nossos casos, de casos severos, onde o paciente teria que partir para um enxerto ósseo, nós resolvemos com um implante zigomático. E qual que é a vantagem do implante zigomático com relação ao enxerto, no meu ponto de vista? É que, quando a gente trabalha com implante zigomático, nós trabalhamos em osso nativo do paciente. Então, nós vamos trabalhar no osso do próprio paciente. É um osso vivo, com poder de regeneração. E quando a gente faz o enxerto, por mais que a gente use o enxerto autógeno, não é um meio nativo. Aquele osso ele não estava lá, nós colocamos lá. Então é um osso que ele tem uma vida limitada, então um poder de regeneração limitado. Então, a chance de ter sucesso no momento que a gente trabalha no osso nativo, e principalmente um osso do tipo 1, que é um tipo de alta qualidade, é uma chance de tratamento muito grande, inclusive na grande maioria dos casos, quase que 100%, chance muito grande de carga imediata. Então, no implante zigomático, quase que todo mundo já pode colocar seu dente com carga imediata, ou seja, uma semana já está com o dente definitivo, ou 3 dias com o dente provisório. Por que a gente fala 3 dias provisório e uma semana, 10 dias o definitivo? O que muda, né? Não quer dizer que o provisório seja mais fácil de fazer do que o definitivo. Não é bem por aí. A questão é, a gente não pode colocar um prazo muito curto para falar de dente definitivo, porque às vezes o paciente pode ter um inchaço, ele pode ter uma dificuldade de movimentação. Então, a partir do momento que eu faço a cirurgia hoje, teoricamente esse paciente já volta no dia seguinte para fazer as provas de dente, montagem de dente. Então, se esse paciente estiver inchado, a gente corre o risco de errar a altura, de errar formato. Então, por isso que a gente não coloca, quando a gente está trabalhando com carga imediata definitiva, a gente não coloca ela, não tem tanta pressa em querer colocar ela já de cara com 3 dias. Então, a gente vai esperar o melhor momento para a gente conseguir o melhor formato possível de dente, tá? Lembrando que o dente protocolo, ele tem que ser semelhante ao dente natural. Não existe essa ideia de protocolo ser confundido com uma dentadura ou a dentadura fixa, como é conhecido. Não. O dente protocolo sobre implante, ele tem que se assemelhar ao dente natural. Tem que ficar bonito, mas tem que ficar combinando com o rosto do paciente. Ele tem que ser um dente no padrão natural. Talvez algumas pessoas próximas percebam que você tratou, colocou um protocolo. Talvez sim, às vezes seu dente era muito... tem gente que chega aqui com 3, 4 dentes na boca, então ele não vai passar despercebido, né? Principalmente para pessoas próximas. Mas ninguém vai olhar para a boca dele e vai olhar, nossa, que sorriso que não combina, que sorriso estranho, ficou dentuço. Isso não vai acontecer, tá? Infelizmente, até alguns casos, a gente recebe casos aí para a gente ter que refazer trabalhos de pacientes que fizeram em outros lugares, infelizmente acontece, e que às vezes não gostam da estética. Então a estética, ela é fundamental, e a estética, ela é dependente de um posicionamento
100% correto dos implantes. Então é inegociável a parte cirúrgica, ela não tem conversa, você tem que colocar o implante no local certo, o protético tem que ter o talento e a capacidade técnica para fazer a montagem do dente, escolhendo o melhor dente. A gente sabe que existem vários fabricantes com vários modelos de dente, então assim, é customizar, pegar a foto do rosto do paciente e fazer o dente que mais se aproxima daquele padrão, daquele padrão facial. Então, chegar a uma estética final natural, com um sorriso natural, bonito e natural, é muito dependente de critérios sérios e inegociáveis, tá? Então, só para finalizar, o implante zigomático, quando feito, ele evita o enxerto, tá? Ele é um tratamento muito seguro. Pode ser feito com com dente provisório em 3 dias. Na maioria dos casos, 1 semana, 10 dias com com dente definitivo. Os motivos de ser o definitivo um pouquinho mais longo, eu já falei, que é por causa do inchaço, movimentação. Então, se o paciente estiver inchado naquele dia, a gente não vai fazer prova de dente naquele dia. Então, por isso que a gente tem essa folga um pouquinho maior aí para a gente escolher o melhor momento para fazer essas provas. É um tratamento seguro, existem bons profissionais pelo Brasil que fazem o tratamento com zigomático. Nós já trabalhamos com isso já há vários anos. É um tratamento que funciona, é um tratamento seguro. Obviamente, é importante escolher uma pessoa que já tem uma certa rodagem. Geralmente, cirurgiões bucomaxilofacial, que tem mais rodagem na questão de padrão de conhecimento de anatomia da face, tá? Lembrando que o zigomático, você sai um pouco da boca e vai um pouco para a face, tá? Mas sem dúvida, é um procedimento tranquilo de ser feito. Se eu fizer um procedimento com zigomático num paciente e não falar para ele que eu fiz zigomático, ele vai achar que foi um implante normal, tá? Então, o que muda é que o paciente, para fazer um implante zigomático com anestesia local mais a sedação bioral, que é um comprimido para deixar o paciente tranquilo, o paciente precisa ter abertura de boca. Tá? Se ele abrir a boca o suficiente, o implante, a cirurgia é bem tranquila, ok? Maiores dúvidas, escreva aqui nos comentários que nossa equipe vai entrar em contato. Espero que tenha ajudado aí quem tem dúvidas sobre o tratamento. E até breve com próximos vídeos aí falando. Lembre de clicar em seguir, tá? Para você ver os próximos vídeos aí que a gente sempre está postando. Um abraço!